conta do sofrimento masculino com a emancipação feminina chegou. O que será do homem do século XXI? Refiro-me a gênero e não a espécie, mas especificamente ao homem heterossexual, aquele que as mulheres procuram, mas não acham mais à mão. O homem heterossexual é capaz de vida inteligente ou só pensa em comer a mulherada? Minha hipótese é que, à medida que ele ficar mais inteligente, menos ele se interessará em comer a mulherada. Mais ele ficará interessado em si mesmo, mesmo porque a mulherada está bem fácil de comer. Mais ele se perguntará de fato, o que eu quero para minha vida? Isso em vários momentos da vida. Essa pergunta masculina terá um efeito tão violento na cultura quanto a emancipação feminina. Casamentos acabarão, filhos desaparecerão. O mercado de trabalho sofrerá com decisões masculinas que afastarão os homens de carreiras corporativas e os aproximarão de trabalhos com mais sentido e menos estresse. A opressão sobre o homem heterossexual vai acabar, e quando isso acontecer, as meninas ficarão bem perdidas em suas certezas desde os anos 1960 do século XX. Essa pergunta masculina acerca do que ele de fato quer na vida empurrará as meninas para a experimentação lésbica por puro desespero. A conta afetiva do sofrimento masculino com a emancipação feminina finalmente chegou, e será cara. Quem continuar a encher o saco achando que tudo é culpa do patriarcalismo será identificado em locais públicos como responsável pelo fracasso da reprodução da espécie. Eu sei que existe aquela piada sobre como é impossível satisfazer uma mulher e como é simples satisfazer um homem. Basta trazer uma cerveja e vir pelada. Lamento dizer, mas isso nunca foi verdade. Melhor se ela vier vestida de executiva de sucesso com saia justa, ou vier vestida de enfermeira ou comissária de bordo, ou no mínimo de calcinha e salto alto, o batom vermelho na boca para ser bem borrado. Sim, vai ficar difícil entender nós outros. Difícil também porque o feminismo histérico, aquele que entra embaixo dos lençóis, fez da histeria laço social. E muitos psicanalistas tontos olham e não sabem mais reconhecer a histeria quando ela diz bom dia, estou aqui na sua cara. A emancipação feminina e a histeria, que não são necessariamente a mesma coisa, como um laço social, obrigaram o homem a se mexer. Ele agora é obrigado a assumir vocabulários subjetivos, em homenagem à moçada que curte o Richard Rorty. Antes privilégio ou maldição do mundo feminino. O homem evoluiu, sim, sou darwinista, num ambiente mais objetivo de caça, menos violento, com menos possibilidade de conversa. Daí ele ser, na maioria dos casos, mais silencioso e travado. As meninas terão que se esforçar um pouco mais para conseguir um espécime que ache que elas valem algum investimento. Afora aqueles que simplesmente ficarão meio frouxinhos, sem saber se aderem ou não à moda trans, querendo ser mais feministas do que a pior das feministas. Não tem coisa mais chata do que homem feminista. Incapazes de tomar alguma atitude, inseguros, que tremem diante da possibilidade de que alguém os chame de machistas, mas tem também os babacas de sempre que ainda não entenderam que as meninas estão mais bravas hoje em dia. Na ponta das meninas, o fato é que elas estão meio fálicas, e não existe nada mais chata do que uma mina fálica. A espécie seguramente acabará pelas mãos de um casal, em que ele será um feminista e ela uma fálica. Deus dirá, de fato devo sair do mercado criativo, deu errado o meu projeto. Talvez investir de novo nos dinossauros? Existe também a possibilidade, e muitos têm feito isso no Ocidente, de buscar opções mais ao leste da Europa. Uma mina de minas mais doces, carinhosas, além de maravilhosamente lindas, afetivas e atenciosas, ainda não estragadas pelo capitalismo e sua histeria fálica. A mulher do século XXI, que quiser um homem inteligente para ela, terá que reaprender a relaxá-lo, ao invés de simplesmente acusá-lo de ser opressor. Menos histeria e mais generosidade, menos cobrança e mais cuidado. A mulher livre exige respeito, o homem livre exigirá doçura. Esse é um texto do Luiz Felipe Condé que eu já comentei em um outro vídeo. Eu não vou lembrar agora qual, eu acho que era aquele sobre o oportunismo da mulher brasileira. Só que eu não li o texto, eu vou colocar no link aqui na descrição.
Mas esse vídeo eu estava pensando em fazer já há um bom tempo. Eu não tinha formado todas as ideias a respeito do vídeo, eu estava esperando surgir mais conteúdo para fazer um vídeo com mais conteúdo e mais consistente. E durante essa semana eu conheci um novo canal chamado The Solitary Wolf, que tem vídeos muito bons, assim, uns vídeos curtos, bem organizados, bom para quem entende inglês aí, ou para quem quiser traduzir. E teve 2 vídeos dele que bateram exatamente no tema desse vídeo que eu quero fazer agora. O primeiro vídeo é por que os homens estão abandonando a força de trabalho e por que mulheres acima de 40 anos não conseguem arranjar um homem. Então, nos vídeos dele, ele mostra bastante assim, as consequências da entrada das mulheres nas universidades, no mercado de trabalho, a globalização, o quanto a parte da agricultura e da indústria, que eram áreas que exigiam maior força física e era composta majoritariamente por homens, que conseguiam nessas áreas ter um salário bom para se tornar provedor, se casar e ter filhos. Essas áreas foram automatizadas, aí os homens perderam esse espaço nesses empregos e as mulheres começaram a tomar outras vagas, tanto nas universidades quanto no trabalho. E daí o argumento dele é um argumento muito bom, que ele diz o seguinte, que é uma coisa que o pessoal da Menosfera, o pessoal MGTOW já conhece, só o pessoal que é meio tradicionalista ignora isso. Que é o seguinte, a mulher, quando ela tem um nível superior, ela simplesmente se torna mais exigente, ela se recusa a se relacionar com um homem que não tem um nível superior. Se ela tem um emprego que paga um salário X, ela vai se recusar a se relacionar com um cara que tem um salário abaixo disso. Aí tu pode dizer, não, mas eu vejo uns amigos que são pegadores e não têm dinheiro e conseguem comer essas mulheres. Sim, elas estão só sport fucking. A realidade é que a hora que é para arranjar um homem para casar e ter filhos, elas querem um cara que esteja acima dela. E o sistema, hoje em dia, ele está diminuindo cada vez mais a quantidade de homens que são bem vistos para mulheres como um objetivo, assim, para tornar um marido, para tornar um pai de família, por causa da falta de oportunidades para os homens e por causa da expectativa, do nível de exigência das mulheres. E daí nos vídeos dele ele comenta que assim, os homens, assim, independente de ser MGTOW ou não, eles estão percebendo o quanto essas mulheres são exigentes e eles estão simplesmente dizendo não, assim, eu não estou disposto a pagar todo esse custo para ter a companhia dessa mulher, ela não é boa o suficiente para isso. Tem até um podcast do Third Fringing Monkey, eu acho que era do TFM Show, que daí uma das perguntas que os espectadores fizeram para ele foi o seguinte, e esses caras que são um bando de weeble, sabe? Que é um bando de virgão que fica só no trabalho dele, no hobby dele, e fica consumindo hentai, tem as waifu e tudo mais. Tipo, esse cara é um fracassado, é um perdedor. Aí a resposta do TFM foi meio que a seguinte, ele fez uma experiência assim bem interessante, que foi, imagina que esse cara, ele é um homem nota 6, de aparência física, recursos, tipo nota 6, nota 5. Mesmo que ele se vista direito, faça academia, se cuide e tudo mais, ele vai no máximo subir um ponto, ele vai subir para uma nota 7 ou nota 6 se ele for um nota 5, entendeu? Então ele vai subir um ponto. Só que para isso ele vai ter que gastar dinheiro para fazer um armário dele com umas roupas que chamam mais atenção, colocar um relógio caro no braço e tudo mais, quer dizer, vai ter esse investimento. E não só isso, o investimento e o tempo de ficar toda semana indo para academia. Então aí tu já pode contar, sei lá, umas 5 horas por semana e um investimento, vamos colocar aí de uns 2.000 para um ano assim de roupa boa e tudo mais. Tênis, relógio, etc. Mas não só isso, imagina que esse cara está conseguindo ter o estilo de vida dele tranquilo, lá nos Estados Unidos, trabalhando 30 horas por semana. Aí, a partir disso, para ele conseguir arranjar uma mulher para sair com ele, ele vai ter que pagar a bebida para ela, pagar o jantar, entendeu? Ficar indo em restaurante caro, café e tudo mais, essas coisas para conquistar a guria. Não conquistar, né? Entre aspas, para manter a companhia dela. A hora que ele não estiver mais disposto a pagar isso, a mulher vai sumir. Então, para isso, ele vai ter que aumentar a jornada de trabalho dele para umas 40, 50 horas. Então, pensa nisso. O dinheiro que o cara vai ter que gastar, o tempo que ele vai ter que investir numa academia, o tempo que ele vai investir no trabalho para fazer uma renda extra para ficar saindo com a mulher. E daí a gente sabe que depois as exigências dela sobem mais ainda. A hora que ela quiser casar e ter filho, ela vai exigir mais ainda do cara. Se duvidar depois de casar e ter filho, o cara vai estar trabalhando umas 60 horas por semana.
Então a resposta do TFM é o seguinte: tu acha que o cara que está lá vivendo a vida dele, tendo um monte de tempo livre, fazendo só o que ele quer, tu acha que ele é o perdedor? Tu acha que o outro cara que está se sacrificando, que nem um boi de carga, para manter uma mulher e ficar agradando uma mulher, como se fosse uma criança mimada, uma eterna criança mimada, tu acha que esse cara é o vencedor? É uma coisa para pensar. Então agora, começando o vídeo, a primeira parte que eu quero pegar é meio que um histórico. Eu tenho aqueles vídeos da entrada da mulher no mercado de trabalho e nas faculdades, que é o vídeo assim da série sobre o empoderamento feminino, né? O empoderamento feminino e a taxa de natalidade. E daí, quando eu fiz a pesquisa daquele vídeo, eu vi que aqui no Brasil, desde a década de 80, as mulheres são maioria nas universidades. Então, calcula aí, 90, 2000, 2010, quase uns 40 anos aí as mulheres são maioria nas universidades. Mas vamos pegar um pouco antes disso. No Brasil, na época que a gente tinha, lá quando a gente era pirralho, tinha os livros lá de estudos sociais, falavam bastante do êxodo rural que aconteceu aqui no Brasil. Eu não lembro em qual década que foi, se foi década de 70, 60, foi uma boa fatia da segunda metade do século XX aqui no Brasil. E daí é que nem eu disse, até mesmo quando eu fiz aquele texto, aqueles vídeos sobre o Planeta 50-50, da Agenda 2030 e 50-50 da ONU, lá no relatório deles eles falavam que no campo o salário do homem ele é maior que o da mulher. Porque é lógico, quando tu não tem assim uma agricultura automatizada, que depende mais de força bruta, o cara vai conseguir carregar mais saca de planta e de semente e tudo mais, ele vai conseguir trabalhar bem mais que a mulher e ele vai ganhar mais do que ela. Então tu pensa o seguinte, a gente teve o êxodo rural aqui no Brasil, teve uma automatização da parte da agricultura, e daí os homens eles perderam essas oportunidades por causa da automatização. As famílias se deslocaram para os grandes centros urbanos, então elas basicamente foram excluídas do primeiro setor, né, que é o setor agrícola e agrário, e foram todas jogadas para o segundo setor e o terceiro setor. O segundo setor é o setor industrial e o terceiro setor é o setor de serviços. Então, os efeitos foram basicamente os mesmos assim que quando aconteceu na Europa durante a Revolução Industrial. O pessoal saiu do campo, foi para as cidades, começou a viver todo mundo socado, e daí tu começou a ter mais mãe solteira, aumento de criminalidade por causa da falta de oportunidades e tudo mais. O Ibn Moro, o Black Gnostic Speaks, ele fala assim que desde 1500 o patriarcado está sofrendo por causa da urbanização. Ele já começou a morrer a partir dali, porque antes tu vivia numa vila assim, agrícola, todo mundo se conhecia, entendeu? A mulher tinha que continuar casada e cuidar dos filhos, e o homem tinha aquele serviço agrícola que colocava ele acima da mulher, ele produzia mais e tinha um salário mais alto. Mas enfim. E daí depois disso, isso é uma coisa que até o Solitary Wolf fala, e no vídeo dele, tem outros caras que comentam isso também, que daí depois disso a gente teve a globalização. Então assim, os homens eles foram para as cidades e eles conseguiram arranjar empregos na indústria que pagavam bem, usavam a força física deles, a capacidade assim que o homem tem também para a parte mais sistemática, geométrica e tudo mais, para ficar fazendo trabalho, torneiro mecânico, essas coisas e tudo mais, indústria de montagem de automóveis, etc. E até eletrodomésticos, né, que tinha bastante produção aqui no Brasil nacional. E daí com a globalização, por causa da mão de obra mais barata nos outros países, a indústria começou a ser sucateada, não só aqui no Brasil, também na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, essas oportunidades também sumiram para os homens. Primeiro foi tomada a oportunidade de trabalhar no campo, depois foi tirada a oportunidade de trabalhar na indústria, e daí foi todo mundo socado no setor de serviços. Só que daí a gente tem que lembrar do seguinte, a gente tem que lembrar também que durante esse período também estava acontecendo o empoderamento feminino, a entrada de mulher no mercado de trabalho e nas universidades. E daí a gente não precisa analisar só a universidade, porque a universidade é uma minoria. Vamos pegar só o mercado de trabalho. O Aaron Clarey e o TFM, uns caras que têm mais assim um embasamento econômico, quando o pessoal pergunta assim, porque geralmente sai em mídia, seja mídia mainstream, assim, Globo, New York Times e tudo mais, o pessoal socialista adora isso, eles falam que assim, desde a década de 60, os salários da população estão só estagnando ou diminuindo. E a classe média está diminuindo também. O poder de compra dela. É aquele negócio, está todo mundo sendo nivelado para baixo.
Tu tem um 10%, 1% mais rico que está enriquecendo e a classe média está sendo cada vez mais aproximada para a classe baixa. E daí o pessoal, é que nem eu falei, eles culpam esse negócio da globalização, a falta de segurança no trabalho, só que tem um elefante na sala, um elefante rosa na sala, que o pessoal nunca culpa, que é o seguinte, cara, é o empoderamento feminino. Tu pensa o seguinte, olha esse histórico que eu acabei de passar. Foram reduzidas as oportunidades de trabalho no campo. Foram reduzidas as oportunidades de trabalho na indústria. Só sobraram as oportunidades de trabalho no setor de serviços. Certo? E daí com isso tu vê o seguinte, reduziu a quantidade de oportunidades e basicamente tu pegou metade da população que antes focava só em cuidar da casa e dos filhos, era dono de casa, e tinha só alguns trabalhos secundários de meio período, de renda mais baixa, e simplesmente pegaram toda essa metade da população e jogaram também no setor de serviços para concorrer por oportunidades de trabalho com os homens. Então, assim, regra básica de mercado é lei da oferta e da procura. Se tu tem uma quantidade X de mão de obra procurando emprego no mercado e de repente tu aumenta essa quantidade de mão de obra procurando emprego para 2x, os salários vão diminuir. Então aí que está a explicação bem simples econômica do porquê que se tornou mais difícil assim para uma pessoa sozinha sustentar a mulher, sustentar filhos, nesse caso um homem, certo? De um homem conseguir se casar, conseguir sustentar a mulher, conseguir sustentar os filhos. O negócio se tornou muito mais difícil, porque perdeu a oportunidade no campo, perdeu a oportunidade na indústria, e daí aquela metade da população, as mulheres, que estava focando mais em casa e filhos, simplesmente entrou no mercado para competir com o homem. Então, assim, dá para ver que não é só aquele negócio, não, os salários estagnaram. Não, diminuíram mesmo, o poder de compra diminuiu. Não é à toa que a gente chegou nessa situação atual de não tem como ter filho assim sem ser o homem e a mulher trabalhando. Só que é aquele detalhe, tu vai ter um filho para quê? Para ficar colocando numa creche, para ficar colocando numa escola? Tu não vai educar, tu não vai conviver com ele? Não faz sentido. Tanto que isso daí é de um vídeo meio antigo meu, daquele do custo do casamento e da paternidade, né? Da bolha de gerações. Mas enfim, aí a gente tem todas essas consequências do mercado de trabalho, a falta de oportunidade para os homens. E quem é Red Pill, assim, mais MGTOW, não esse pessoal tradicionalista, eles reconhecem que não adianta, cara, o negócio, assim, o casamento ele é um contrato, é um relacionamento materialista. A mulher vai continuar contigo, ela vai começar um relacionamento contigo se ela achar que tu tem algo a oferecer para ela. E ela só vai continuar um relacionamento contigo a hora que ela perceber que vai continuar recebendo benefícios, senão ela vai simplesmente terminar. Então, nesse período, a gente vê o seguinte, a gente vê que a mulherada começou a trabalhar mais, estudar mais, aí foram postergando o casamento, postergando a hora de fazer filhos. Tu vê que aconteceu na segunda metade do século XX um verdadeiro holocausto da quantidade de divórcios. Seria bom se as mulheres não tivessem as varas de família e o governo do lado delas, e assim, elas tivessem se divorciado dos homens e decidido que não, elas vão se manter sozinhas, sem pensão, sem ajuda do cara, mas não é assim que aconteceu, sabe? Elas sacrificaram o casamento e simplesmente usaram o governo para continuar tirando o recurso do homem, um homem que não tinha mais oportunidade de trabalhar no campo, na indústria, e teve cada vez menos oportunidades de trabalho. Então, assim, isso é a parte econômica. Vamos pegar agora a parte dos efeitos disso na mulher. A gente sabe que a mulher ela só decide se relacionar com um homem que está acima dela. Relacionamento sério de longo prazo, para casar e ter filhos. Então, conforme ocorreu esse empoderamento feminino no século XX, tu vê que o pool, né, o poço de homens no mercado que são realmente atraentes para as mulheres, com quem elas querem realmente se relacionar sério, casar e ter filho e tudo mais, que elas acham atraentes, a gente sabe que assim, a quantidade de riqueza material que o homem tem, isso é fisicamente atraente para a mulher, a quantidade de homens foi diminuindo. E daí a gente teve também empoderamento feminino e a liberação sexual. Então aí pega aquela parte da regra dos 80-20, de 80% das mulheres está procurando só os 20 homens que estão no topo. E também porque uma outra coisa que a gente sabe é o seguinte, é que, por exemplo, tem aquele autor
do movimento do direito dos homens, o Warren Farrell, do livro A Guerra contra os Meninos. O conteúdo dele é muito bom. Só que assim, ele é blue pill e ele cometeu um erro claro, que foi o principal erro dessa fase a partir da década de 60, do empoderamento feminino e da liberação sexual, que é o seguinte: a ideia da gente dar os mesmos direitos e as mesmas oportunidades para as mulheres era a ideia de que assim, o homem ele não ia ser obrigado mais a carregar o peso da família, o peso da sociedade sozinho. Era para a mulher se tornar uma companheira e começar a carregar metade do peso também, já que é metade da população. Então, a promessa que foi feita na época, de forma não declarada, era o seguinte: agora a mulher vai poder estudar em universidade, vai poder trabalhar, só que a gente é para ver depois disso reduzir a quantidade assim de papel de gênero tradicionalista. Resumindo, a gente vai começar a ter famílias em que o homem trabalha, a mulher trabalha, e como os dois estão trabalhando, eles fazem uma jornada menor e tem tempo para cuidar da criança. Ao invés de ter só família em que o homem trabalha e sustenta a mulher e a criança, sustenta a casa sozinho. Ou também poderia surgir famílias nas quais, assim, a mulher, já que ela teve faculdade, tem carreira, ela vai virar provedora, vai pagar as contas da casa, sustentar o marido e os filhos, ou o marido vai ficar em casa cuidando dos filhos, ou talvez vai arranjar também um trabalho secundário. Só que basicamente a mulher ia ser a provedora, o homem ia continuar sendo o protetor porque ele é mais forte, mas a mulher ia ser a provedora. Só que aí que está o detalhe. A maioria esmagadora das mulheres não quer isso, ela não está disposta a executar o papel de provedora. A partir do momento que ela começa a executar o papel de provedora, porque assim, a maioria não quer, de jeito nenhum. A maioria quer um homem que esteja acima dela, que tenha mais recursos que ela, mais status, mais formação, e daí na hora de ter filhos, ela quer aquela vaga reservada só para ela ficar em casa e cuidando dos filhos. O homem que tem que continuar indo trabalhar e trazendo dinheiro, que nem o homem das cavernas, né? Tem que sair, caçar e trazer de volta a caça para a mulher e para os filhos. E daí a gente tem aquela experiência social fracassada total, que é o seguinte: das mulheres que são a minoria, que aceitou se relacionar com um homem que tinha status menor do que ela, ou salário pior do que ela, ou formação menor, que daí o que aconteceu? Beleza, essas pessoas se casaram, tiveram filhos, foram tentar ter essa família desconstruída, né, essa família lacradora, na qual a mulher é a provedora. Só que o que aconteceu nessas famílias? O homem, ele simplesmente perdeu o respeito da mulher. A mulher perdeu o respeito por ele porque ela está executando o papel de provedor e ele está dependente dela. E daí, nesses casos, inevitavelmente, ou as mulheres abandonam esses homens, pedem o divórcio e até deixam ele ficar com a criança e pagam pensão, mas tipo, elas simplesmente não querem ter um homem fraco do lado delas, ou elas simplesmente traíram. E às vezes o homem cucão aceita ou não aceita. A experiência atual basicamente é a seguinte: essas mulheres elas estão pedindo relacionamento aberto porque elas querem manter o cara lá para cuidar da casa e das crianças, só que quer tentar pegar um outro homem melhor. Outra coisa até que o Canadian MGTOW ele fez uns vídeos há uns tempos atrás, que essa experiência ela já começou a ocorrer no Canadá a partir do ano 2000. Ele ficou contando histórias de terror mesmo assim, de caras que aceitaram essa família desconstruidora, essa família lacradora, e daí tudo bem, a mulher se tornou a provedora e ficou em casa cuidando dos filhos. O que aconteceu nessas famílias? As mulheres simplesmente pediram o divórcio, foram para o carrossel de rola, curtir a vida, e daí depois que elas ficaram um pouquinho no carrossel de rola, resolveram voltar. Pediram para o cara que elas tinham se divorciado para sair transando contra os homens, que era o homem que era dono de casa, pediram para o cara aceitar elas de volta. E tem caras que aceitaram esses homens de volta. Então assim, eu comentei do Warren Farrell, por que isso foi um fracasso? Porque tem esse efeito nas mulheres. Ela não vai querer de forma alguma executar o papel de provedora, isso é totalmente contra a natureza dela, ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela. E daí como a gente teve esse efeito de empoderamento da mulher através do trabalho, através da faculdade, basicamente ela usa a formação dela e o trabalho dela como uma moeda de barganha para conseguir mirar só nos homens que estão lá no topo. E daí a gente sabe das consequências disso, que é o seguinte: elas acabam postergando o casamento e também ter filhos, assim, porque vai terminar a faculdade até uns 24, 25 anos, aí vai trabalhar um pouco, aí elas deixam para se casar e ter filhos, se elas conseguem arranjar um cara dos 30 ou a partir dos 30. E como eu comentei naquele vídeo sobre a Coreia do Norte,
sobre como ela não é algo a ser seguido, a mulher que casa e vai ter filho depois dos 30, ela acaba tendo só um filho. Então a gente tem só esse efeito na taxa de natalidade. Só que assim, como ela utiliza a formação dela e o trabalho dela como uma moeda de barganha, ela simplesmente assim, se ela tem um salário de 2.000, ela quer um homem que tem um salário de 3.000. Se ela tem graduação, ela quer um homem com mestrado. Se ela tem mestrado, ela quer um homem com pós-graduação. Então elas se tornam cada vez mais exigentes, não só exigentes no consumo, mas nas exigências do que o homem tem que ter para ela estar disposta a casar e ter filho. E como a gente explicou, eu expliquei aqui nesse vídeo, pelos aspectos econômicos, como sumiu as oportunidades do campo, na indústria, e as mulheres foram colocadas na área de serviços para competir com os homens, olha a tempestade perfeita que isso é. As mulheres se tornaram extremamente exigentes, a quantidade de homens no mercado para satisfazer esse nível de exigência delas é decrescente. E daí no vídeo do Solitary Wolf ele fala assim, por que os homens estão abandonando o mercado de trabalho? E até mesmo naquele vídeo que eu fiz sobre empoderamento feminino e a taxa de natalidade, tem estatística do IBGE, de que os homens nos últimos 20 anos eles estão abandonando os postos de trabalho. Tu está aumentando a quantidade de mulheres ocupando postos de trabalho e está diminuindo a quantidade de homens. E daí a análise que o Solitary Wolf fez foi muito interessante, que é uma coisa que o Raging Golden Eagle fez também, que é o seguinte: o homem ele não tem aquele pensamento emocional só. A mulher ela é extremamente materialista, só que ela tem um pensamento totalmente emocional. É que nem o Hillman fala. Ela acha que ela é uma princesinha, ela acha que ela é uma exceção. Ela acha que tem direito a tudo de bom. Não importa se ela é uma mulher nota 6, ela acha que ela merece o cara nota 9, nota 10. É aquela síndrome dos 50 tons de cinza. Ela é uma mulher normal, sem nada de especial nela, só que ela acha que ela merece o bilionário jovem atraente. Entendeu? E daí esses homens, eles começaram a fazer análise, né? Análise é aquela história do MGTOW, the juice isn't worth the squeeze, né? O suco não vale o serviço de ter que espremer a laranja, porque é o seguinte, o cara analisa ali quanto é que ele vai conseguir de trabalho na área de formação dele, a quantidade de vagas de emprego e tudo mais, quanto que ele vai ter anualmente. Aí ele analisa a quantidade de exigência da mulher atual, que são exigências bem irrealistas, não só monetárias, mas na parte de aparência física, todas as expectativas que elas têm. Isso eu estou ignorando nesse vídeo até a parte legal, né? Das varas de família, da guarda de filhos, das leis de divórcio e tudo mais. Mas até o cara que não está ligado disso, ele analisa a quantidade de exigência das mulheres e vê que, cara, não vale a pena. Ou que nem eu falei naquele vídeo da bolha de gerações, né? Do custo do casamento e da paternidade, o cara vê que para ele conseguir satisfazer e manter essa mulher, ele vai ter que ser um escravo, ele vai ter que passar os próximos 40 anos da vida dele trabalhando 50 horas por semana. E daí o cara decide simplesmente não. E o Solitary Wolf ele comenta assim que o homem ele tem uma capacidade de ser mais minimalista, de conseguir viver com menos, de ter os hobbies, ter os amigos. Eu acho até que naquele artigo do Milo Yiannopoulos, The Sexodus, até naquele artigo ele comentava a mesma coisa que o Raging Golden Eagle, que tem homens assim que não estão procurando se casar nem ter filhos, e daí eles simplesmente arrumam um emprego de baixo nível, assim, de salário mínimo, de pouca grana, que ele tem uma jornada pequena, e daí ele arranja um apartamento, uma casa mais velha, mais simples, e vai morar com uns 3, 4 amigos. E os caras ficam solteirões, assim, vivendo juntos e tal, porque daí tu divide tudo quanto é tipo de conta, tem um Xbox na sala, cervejinha sempre na geladeira, e os caras vivem bem. É que nem o Sargon falou, né? Naquele vídeo dele que o feminismo libertou os homens. Que daí ele fala o seguinte, os homens eles entenderam aquela ideia de que a mulher precisa do homem como um peixe precisa da bicicleta. Eles entenderam que se as mulheres não precisam dos homens, então os homens não precisam delas. E eles começaram a viver só para si. É a mesma coisa que fala nesse texto do Pondé. Só que esses não são os homens que as mulheres querem se relacionar a longo prazo, não são os homens com quem elas querem se casar e ter filhos. Não satisfazem a hipergamia, a quantidade de exigência delas. Só que, isso é problema delas, não é culpa dos homens. Então, assim, de forma resumida, é aquele negócio, o empoderamento feminino e a entrada delas no mercado de trabalho e na faculdade, liberação sexual e tudo mais, deixou elas cada vez mais exigentes, seja na parte física, seja na parte material.
E muitos homens começaram a perceber que não vale a pena tu ficar se esforçando sendo escravo para conquistar e para manter essa mulher. O teu tempo de vida é curto. Tu tem que cuidar de si mesmo. E daí essas mulheres também que estão chegando aos seus 35, 40 anos, elas chegam num momento que elas percebem que os homens não querem mais nada com elas. Isso é uma coisa que tem um vídeo do Aaron Clarey, bem interessante, que fala assim, os homens abandonam o mercado. Os homens abandonam o mercado sexual. Que basicamente é o seguinte, tu tem um nível de libido, um nível de interesse por mulheres quando tu tem 20 anos. Quando tu chega aos 30, isso cai. E a partir dos 30, cada ano que passa, tu vai dedicando menos do teu tempo para correr atrás de mulher. E daí, eu vou linkar o vídeo outra hora, mas assim, o Aaron Clarey ele comentava o seguinte, que as mulheres elas estavam lá recém-divorciadas do primeiro casamento, nos seus 30, 35 anos, e daí começavam a ir para barzinho, para clube de dança e tudo mais, querendo conhecer o próximo maridão, o próximo cara. E daí elas se assustavam porque reparavam o seguinte, que tanto nos bares quanto nos clubes e tudo mais, tu tinha cada vez menos homens. E daí o vídeo do Aaron Clarey surgiu porque elas perguntaram para ele, mas onde é que estão os homens? Aí ele, como assim? Eu não vejo mais homens solteiros assim com quem eu possa me relacionar atualmente. Eles abandonam o mercado? E daí o Aaron Clarey ele fala, não, eles abandonam o mercado. Chega uma hora que eles ficam de saco cheio e decidem viver sozinhos. E assim, a mulher, quando ela escutou isso, ela teve uma expressão de horror na face dela. Isso é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo em todo mundo. E daí assim, vamos pegar um pouco uma outra questão. Vamos falar mais assim de economia de mercado de trabalho novamente, não só de relação humana. No vídeo lá da taxa de natalidade e empoderamento feminino, eu mostrei aqueles gráficos que diziam que assim, o homem está abandonando o mercado de trabalho, a mulher está entrando cada vez mais no mercado de trabalho. Só que a gente teve uma coisa que aconteceu na segunda metade do século XX, que foi o holocausto dos divórcios. Milhares, se não milhões de homens, milhões, se pegar a nível mundial, foram simplesmente sacrificados. Eles eram bons maridos, bons companheiros, cuidavam bem dos filhos e tudo mais, mas por causa dessa hipergamia feminina, totalmente turbinada, por causa do empoderamento feminino, esse novo nível de exigência das mulheres, simplesmente os caras foram abandonados. Foram abandonados pelas esposas e daí tomaram os filhos e tudo mais. Esses caras foram sacrificados. E foi só a partir do ano 2000 que os homens começaram a perceber isso. Não só nos MGTOW, até em movimento do direito dos homens e até homens que não estão na manosphere, porque sempre tinha aquelas notícias de algum famoso que se ferrou pra caramba no divórcio e teve que deixar sei lá quantos milhões com a ex-esposa. Então os homens começaram a aprender, alguns chegaram à conclusão, não vou me casar, só vou ter uma união estável. Ou se for casar ou fazer união estável, eu vou fazer separação total de bens. Ou não vou querer ter filho. Mas o mais importante de tudo isso é o seguinte, finalmente caiu a ficha na cabeça dos homens de que eles não precisavam mais e nem tinham mais por que aceitar ser o homem provedor, o cara que vai trabalhar e sustentar ele sozinho, a mulher e os filhos. Então os homens eles passaram a exigir que não. Já que mulher pode trabalhar e estudar hoje em dia, já que é para ter igualdade, eu só vou me relacionar com uma mulher que trabalhe também e se sustente. Não é nem só mais aquela parte assim de exigir separação total de bens ou não querer ter filho e tudo mais. Eles se tornaram mais exigentes. E isso bate naquilo que o Pondé falou no texto que eu comentei no começo do vídeo, que é o seguinte: as mulheres elas vão perder as certezas que elas têm desde a década de 60, que é o seguinte: ela poderia tentar fazer uma faculdade, ela poderia tentar trabalhar, mas não importa o que acontecesse, se ela fracassasse nas duas coisas, fracassasse totalmente, ela sempre tinha aquele plano C, não digo nem B, né? Porque o primeiro plano é faculdade, o segundo é trabalho, aí o terceiro é o plano C. O plano C dela é o seguinte: se eu fracassar totalmente em tudo, eu posso simplesmente arranjar um trouxa, um maridão, que vai se casar comigo, e daí eu engravido, ou até engravido antes da gente se casar, e ele basicamente me transforma numa dona de casa e começa a me sustentar. Só que daí, conforme foi caindo a ficha na cabeça dos homens que, tem bastante mulher no mercado de trabalho, tem bastante mulher na faculdade, elas estão fazendo o dinheiro delas, e também aquela parte ali do divórcio,
Porque eles viram que assim, se tu se casa com uma mulher que é dona de casa e vocês se divorciam, tu tá ferrado, tu além de ter a pensão alimentícia, tu tem a pensão da mulher. Então os homens começaram realmente a exigir que não, a mulher também tem que trabalhar, tem que pagar as contas dela. E daí isso serve também de consequência para aquela estatística que eu já mencionei aqui nesse vídeo, de o quanto foi diminuindo a participação do homem no mercado de trabalho e foi aumentando da mulher, por causa dessa exigência. Mas daí agora a gente está chegando num ponto final, que é o seguinte: eu fiz aqueles vídeos sobre a Agenda 2030 e a Agenda 5050 da ONU, que mostra claramente que agora, provavelmente desde 2010, a ideia do feminismo da ONU agora não é nem só exigir apenas assim mais direitos e mais benefícios. Não é só isso. Isso sempre foi, mas é além disso. Agora elas realmente querem cota e ação afirmativa em universidade, cargo público, cargo político e especialmente no mercado de trabalho. Então assim, tu pensa, por que isso? Com tudo isso que eu falei nesse vídeo, isso faz sentido. Por que elas estão sendo tão violentas agora em querer cota? Querer simplesmente garantia de emprego e de salário para elas? Porque é o seguinte, aquela tetinha secou. Aquele plano C que eu comentei, que elas tinham assim, não, eu posso trabalhar, eu posso estudar, até mesmo as estatísticas daquele meu vídeo do empoderamento feminino e da taxa de natalidade, mostra que apesar das mulheres desde a década de 80 serem a maioria nas universidades, elas ainda eram minoria no mercado de trabalho. Basicamente a estatística ali mais atual dizia que 30% das mulheres são desocupadas, simplesmente não trabalham. Quem é que está sustentando? É o maridão, é a família, entende? Enquanto para os homens eu acho que era 10%. Então assim, conforme os homens começaram a exigir, não, que a mulher tem que trabalhar, tem que se sustentar também, aquela alternativa do plano C, que 30% das mulheres, pensa o quanto isso é um número expressivo, estavam dispostas a ocupar essa posição, de ser dondoca, de ser dona de casa, ser sustentada, essa alternativa desapareceu. E a gente não vive, por exemplo, aqui no Brasil, num estado de bem-estar social, de seguridade social extremamente generoso, que nem nos Estados Unidos, que a mulher pode simplesmente engravidar e receber entre 30 mil até 70 mil dólares por ano em benefícios do governo. Recebe tudo, moradia, alimentação, saúde, universidade, até dinheiro para combustível de carro, até nos casos. E tudo isso ela não declara no imposto de renda, ela simplesmente recebe. Então aqui no Brasil, como a mulher não tem alternativa de viver bem às custas do Estado, tem o Bolsa Família, que é uma mixaria, e os homens não estão dispostos mais a sustentar, é por isso que elas vão bater cada vez mais com violência nessa entrada no mercado de trabalho. E é que nem o cara do Misandry Bubble fala, que é o seguinte: se as mulheres tivessem conquistado a igualdade, o empoderamento delas com esforço próprio, isso seria algo de ser reconhecido, seria algo louvável. Mas não é isso que aconteceu. Elas conquistaram, entre aspas, essa posição, recebendo subsídio masculino do começo até o fim. E agora sim, no começo do século XXI, com essa Agenda 5050, Planeta 5050 da ONU, o negócio não é nem subsídio. O negócio é completamente força política. É simplesmente, a gente vai ter cota de 50% de mão de obra nas empresas privadas, tu vai simplesmente dar emprego garantido para as mulheres e estão exigindo agora até o mesmo salário que os homens, independente de cargo ou de formação, sabe? Porque eles sempre falam, não, as pessoas do mesmo cargo, mesma formação, têm que receber o mesmo salário. Isso é o que o pessoal do Centrão fala. O pessoal da esquerda radical, é aqueles malucos que acham que, por exemplo, a professora do primário tem que receber o mesmo salário que um policial. Tá entendendo? Ou até mesmo o mesmo salário que um engenheiro. Então a formação que a pessoa tem que ter para fazer o trabalho, o risco envolvido no trabalho, tudo isso é irrelevante. Simplesmente querem um socialismo de igual para igual. Mas assim, a ideia principal desse vídeo, eu não falei tanto assim da parte da taxa de natalidade, eu falei um pouco da parte da economia. Só que a ideia principal é engraçado ver esse histórico e tudo isso que aconteceu nos últimos 50, 70 anos, porque daí a gente consegue ver por que chegou nessa exigência final, nessa solução final das mulheres, de querer exigir cota. E
é um pensamento totalmente emocional, porque não tem como isso dar certo, porque desde o começo dessa experiência do empoderamento feminino, a gente vê que o negócio está errado porque é contra a biologia, é contra a psicologia evolutiva feminina. A mulher, ela quer um cara que tenha mais recursos e tenha mais condições do que ela para passar segurança para ela poder se tornar mãe, se casar e ter filhos, né? E até, se possível, se tornar uma dona de casa. É o instinto biológico feminino. O homem tem aquele instinto de querer se reproduzir, cuidar da mulher e cuidar dos filhos. A mulher, ela quer encontrar um homem que vá cuidar dela e dar toda a segurança para que ela possa cuidar dos filhos. Só que assim, que nem eu falei, se tu pega e tu coloca as mulheres para competir com o homem no mercado de trabalho, tirando essas oportunidades dos homens, tu coloca as mulheres para ir para as universidades, tirando também oportunidades para os homens, porque não é como se tivessem sido criadas mais vagas de universidade e se tivessem sido criados mais postos de trabalho. Pode ver que a partir do empoderamento feminino da década de 60, o crescimento econômico dos países baixou. Tem um Twitter, o MGTOW Economist, o cara pega uns gráficos muito bons. Aliás, ele começou a fazer vídeos de YouTube também, quem quiser pesquisar aí no YouTube. Então, assim, todas essas exigências delas é uma coisa muito hedonista, é uma coisa muito gananciosa que elas estão fazendo, de querer cada vez mais, só que elas estão tirando as oportunidades dos homens. Então, cada vez menos existem homens no mercado que são bons o suficiente para satisfazer as demandas delas. Porque o homem, de certa forma, ele está sendo oprimido, ele está sofrendo uma discriminação. Então, tu tem um número... Isso antes de chego nessa posição do século XXI de exigir cota. Então, só com a parte do mercado de trabalho, universidade, todo aquele subsídio governamental, reduziu a capacidade do homem de acumular recursos o suficiente, ter emprego bom o suficiente para atrair uma mulher e principalmente satisfazer a mulher. Porque tu tem que mantê-la satisfeita, do jeito que é a lei de casamento hoje em dia. Se tu não satisfaz ela, ela pode simplesmente terminar o relacionamento e te saquear. Mas daí tu pensa o seguinte, se a coisa tá ruim até agora, já chegou no começo do século XXI, imagina o quão ruim o negócio vai ficar conforme forem implementando a agenda Planeta 50-50 nas empresas, conforme forem querer colocar cota de 50% em tudo, para vaga para mulher, 50% de vaga para mulher em tudo. Então, olha, não é religioso que eu vou falar mais agora, assim, é bendito o cara que soube viver de forma independente das mulheres, entendeu? Que nem o Sargon falou, que são os egalitários de verdade. Os caras que simplesmente abandonaram essa ideia de que eu tenho que ficar sustentando a mulher e subsidiando ela para manter ela, ou que eu tenho que ter filhos e tudo mais. Benditos os caras que conseguiram se abandonar, largar essa necessidade feminina, essa vontade instintiva de querer ter filhos e conseguir viver só para si. Porque eles vão conseguir ainda ter uma qualidade de vida boa atualmente, especialmente pelo fato de homem conseguir viver de forma minimalista e ter mais hobbies. Só que assim, se tu acha que os homens que insistiram nesse papel tradicionalista, que nem o Dom Sandro fala, né? Os tradicionalistas, assim, hoje em dia, eles querem ser o homem da década de 50 com a mulher de 2018. Se nos últimos 50 anos esses caras foram sacrificados e se prejudicaram terrivelmente, imagina mais pra frente. Eu acho que assim, independente do cara conhecer Manosphere, conhecer MGTOW, ou conhecer movimento do direito dos homens, mais e mais homens vão acabar se tornando MGTOW sem nem saber. Porque vão simplesmente, que nem eu falei, eles vão começar a exigir mulher que trabalhe também e vão começar a se recusar a ficar subsidiando o estilo de vida da mulher ou ficar pagando coisa para ela, ou simplesmente vão decidir assim também, não quero morar junto, não quero ter filho. São esses caras que vão conseguir ter uma qualidade de vida boa mais pra frente. E não adianta o pessoal querer dar uma de egalitário, lacrador, ou querer falar de filosofia, espiritualismo e tudo mais, e achar que vai surgir uma família diferente, na qual a mulher se torna provedora e tu tem um papel de igual para igual, porque isso não vai acontecer. Aliás, tem um vídeo do Coltane, Parasitismo Doméstico, que é bom pra caramba a respeito disso, que ele mostra claramente que ele tem um estilo de vida lá na Austrália, na qual ele trabalha
30 horas por semana e tem um nível de classe média. E daí ele mostra assim com números que assim, se ele encontrasse uma mulher que tivesse disposta a morar junto com ele, dividir tudo quanto é tarefa e tudo quanto é custo, eles poderiam os dois trabalhar umas 20 horas por semana, ter uma vida bem confortável e ainda aproveitar uns subsídios do governo. Isso sem ter filhos. Só que daí o que ele demonstra no vídeo claramente é isso que até o Solitary Wolf fala, que assim, a quantidade de expectativa, o nível de exigência da mulher, o nível de consumismo dela tá tão grande que não tem como tu convencer ela a ter esse estilo de vida. Pior, ela vai querer exigir mais e mais e vai querer usar o governo contra ti. Por exemplo, no vídeo do Coltrane, ele mostrava que o seguinte, ele conhecia homens que estavam na casa assim, de $100 mil por ano ou mais. Só que assim, se casaram, tiveram filhos e a mulher era totalmente dependente, era simplesmente uma situação de parasita. Então, eu não vejo uma solução. Esse vídeo eu só queria passar essa consequência e principalmente assim do porquê que veio esse Planeta 50-50, porquê que veio essa iniciativa de querer exigir cota para a mulher, de querer exigir emprego e renda garantida para elas, mas para deixar bem claro que assim, como todas as outras manobras do empoderamento feminino que vieram antes disso, isso não vai funcionar. Na verdade, eu acho que isso daí, basicamente, imagina que o MGTOW é uma fogueira, isso daí só vai jogar gasolina nessa fogueira. Só vai aumentar mais e mais a quantidade de homem que vai se tornar MGTOW sem nem saber.